impecável. A Patrícia Walsh tem um bom gosto, Beth. Impressionante. E eu queria mostrar para vocês os trabalhos da Patrícia, que são todos muito lindos. E hoje, dois particularmente me chamaram a atenção. Esse que está aparecendo. Olha que coisa linda. E esse outro que aqui está. Eu acho que para vocês, meninos, é ruim para vocês mostrarem, então eu levanto. Porque tem muito a ver com a nossa aula de hoje. Conta tudo, Paty. Então, nós estamos trabalhando em cima das técnicas básicas do livro. E hoje eu quis trazer para o seu programa a mesma técnica com uma outra coloração e com uma outra forma, que vocês podem estar fazendo da mesma maneira. Então, é simplesmente entender a técnica. Por exemplo, vamos lá, vamos ver se eu peguei. No livro, você ensina umas 6 técnicas, entre elas o forpet e chave inglesa. Elas aprendendo essas técnicas, elas podem vir depois e fazer um trabalho como esse. Exatamente, porque a técnica é exatamente essa. Isso daqui nós chamamos forpet, composto de executado com técnica das tiras. Aqui nós temos na chave inglesa a mesma coisa. Eu tenho a técnica. Por que nós utilizamos as técnicas? As técnicas são nossos facilitadores, agilizadores de um produto. Se eu vou fazer, Cláudio, uma colcha todinha de chave inglesa, vamos imaginar aqui, num bloco aproximadamente desse tamanho, são 120, 150 blocos iguais. Eu não posso estar cortando retângulo de 5 por 11 por 10 pedacinhos, são 4 por bloco, 4 vezes 100, são 400, mais 50, são 450, e lá sim vai sucessivamente a junção disso daí tudo. As técnicas, que é o que nós ensinamos no livro, são os facilitadores para que você ganhe tempo, agilidade e o mais importante, que você tenha prazer em fazer. O trabalho ficou lindo demais, né, gente? Vamos lá? Vamos. Então, para nós executarmos a técnica, o que nós necessitamos? Necessitamos primeiro definir o tamanho do bloco. Ali eu tenho uma colcha, eu tenho tiras mais largas. Aqui eu tenho um caminho, eu tenho tiras mais estreitas. Eu somente vou definir. Para nossa aula de hoje, eu fiz aqui uma peça pequena, que nós gostamos muito, que é o nosso jogo americano. Somente para elucidar isso, para explicar isso. Então, eu defini que tamanho, Cláudio? Um jogo americano padrão mede 35 por 45 centímetros. Quantos blocos eu necessitaria para fazer isto? Eu quero que ele tenha bordas, eu não quero que ele tenha bordas. A tendência hoje no design, no mercado, é que as peças já não tenham mais bordas largas. Ali na colcha eu tenho uma borda larga, são somente 2. Eu tenho a primeira borda que é preta e a segunda borda que ela tem cerca de 20 centímetros, que é do estampado. Que coisa linda. Que essa estampa, ela faz toda a diferença no nosso trabalho. Eu desejei e fiz questão que essa estampa aparecesse bastante. Normalmente, hoje, nós já não temos mais essa preocupação, muito pelo contrário. Eu me preocupo em fazer com que a colcha, que nós chamamos de estourada na cama, ela passa do limite para que ela fique com uma borda bem delicada, bem pequena e que nós usemos muito da técnica. Perfeito. Ok? E da mesma forma aqui também, eu trouxe uma outra montagem do zigue-zague. Ali eu tenho o nosso zigue-zague ou o nosso azulejo clássico, tanto nas duas peças que eu trouxe, e eu trouxe uma outra montagem. A nossa aula de hoje, a minha proposta para você, que sempre me enaltece muito vir ao seu programa, trazer uma novidade. Linda. Seu público é fantástico, eu fico muito lisonjeada. Já te disse isso particularmente, repito isso publicamente. Eles retribuem o que você passa para eles. E grandes disso passam através de você. Ai, meu Deus do céu. Me deixa bastante enaltecida. Então, o que eu dá. fiz? Eu fiz uma outra montagem diferente ainda da que está ali. As possibilidades que nós temos para trabalhar dentro de uma única técnica, Cláudia, ela é infinita. Eu digo sempre, um curso básico bem feito, eu tenho material para trabalhar uma vida. Tive, graças a Deus, condições de saber de pessoas que com este livro, nós participamos de um evento agora, de uma feira, um evento, enfim, já fez tantas coisas e já produziu. A minha intenção não é que as pessoas façam isso para vender, e sim para que elas tenham prazer. A venda vem automaticamente colada. Isso é uma consequência. É uma consequência, consequência. exatamente. Eu sempre falo isso. O nosso trabalho ele é bem sucedido, mas ele é uma consequência do nosso trabalho bem feito Se eu diariamente. vou na sua casa e vejo
esse centro de mesa, eu vou perguntar, Paty, você que faz? Faz um pra mim, quanto? Exatamente. Então, a veja venda essa colcha é na uma sua cama, consequência. a mesma coisa. É. Entendeu? Então, eu trouxe aqui para vocês uma outra montagem. Então, nós temos dentro de um princípio deste, que são as nossas primeiras aulas aqui, da primeira metade do livro ela é composta com essas técnicas. Eu trouxe uma colcha de casal, que você pode perfeitamente fazer isso tranquilamente, tenho certeza que todas serão aptas. Um caminho de mesa com uma montagem clássica e para você de presente eu trouxe uma montagem diferente. Opa! Vamos Que aprender. nada mais é do que a mesma coisa, eu simplesmente montei diferente. Abram a visão de vocês para que vocês vejam o diferente na mesma coisa que você vê todo dia. Se você deseja algo novo, olhe para coisas novas. Olhe a mesma coisa de uma forma diferente. Não tem a renovação do amor do casal? Sim. Você está com esse casal, com essa pessoa, uma vida. Olhe de maneira diferente. Eu Ai, que olho o meu linda. trabalho de maneira diferente Uhum. todos os dias. E assim eu crio coisas diferentes. Não é? Lindinha. A nossa vida é bastante simples. Meu trabalho, então, é mais simples ainda. Eu prezo muito pelo simples. Então, vamos lá. Eu defini que eu quero fazer um jogo americano, porque eu tenho que dar medidas para vocês. E eu decidi, então, que essa medida do meu bloco seria de 10,5 centímetros. 10,5 centímetros ou 10 centímetros de uma forma grosseira, porque 10 centímetros eu vou ter ele bonitão aqui, certo? Quanto que mede cada tira? Vamos fazer uma conta rápida. 10 dividido por 3 cores que eu escolhi, 3, 6, 9 centímetros. 3,5 mais 3,5, 7 mais 3,5. 10,5. Pronto. 10,5. Eu sei que o americano, que eu já dei a informação, ele mede 35 por 45. 45. Vai faltar bem pouquinho para eu colocar de borda. E eu estou fazendo uma coisa expandida, com pouca borda. Aham. Dependendo muito da mesa, meninas, muitas pessoas me perguntaram isso. Mas a minha mesa é pequena. Diminua um pouco o tamanho do americano, mas nunca chegue a fazer tipo 30 por 40. Porque isso é muito pouco. Não cabe o prato e o serviço de talher. Porque a diferença, você falou que ele tem 35 por 45, então Isso. são 10 centímetros. Então é melhor que eu brinque 36 por 46 ou Isso. 37 por 47. Isso, mas nunca Ok, diminuam nunca diminua. muito. Uhum. Porque hoje nós moramos em São Paulo, os nossos apartamentos são pequenos. Obviamente que as nossas mesas também diminuíram. Eu não sei se você observou, os nossos pratos diminuíram. Pra gente comer menos. Só pode ser. É verdade, eu não tinha pensado na gente comer menos, mas eu pensei, nossa, tem que caber na mesa, né? Tem que caber. É. Mas quando eu reparei, eu falei, que coisa estranha. Os meus pratos de quando eu casei eram pratos muito maiores. Então nunca diminuam muito, vocês podem diminuir, porém não muito. Ok? Então nós acabamos de decidir o quê? Que cada tira vai medir 13,5 centímetros mais a margem de costura, correto? Ok. Que é de 1,5. 1,5. Eu vou cortar então tiras de 5 centímetros. 5 centímetros. Para eu saber quantas tiras eu necessito saber quantos americanos eu farei. Aí eu deixo a critério de vocês. Vou então estar explicando bem minuciosamente a técnica, ok? Então nós decidimos isso. A Cláudia gostou do laranja para combinar com o estúdio. Para mim o estúdio é novo. Tá tão Pra lindo. vocês não, mas para mim o estúdio é novo. Pra combinar Karen, com o parabéns a estúdio Karen. novo, Ela que bolou show. tudo com a Sli, com a Jane também, né? Bonitinha, Então, viu? para combinar com o estúdio novo, o laranja com verde, que aqui a gente ficou com o painel super bonito. Então. E eu decidi também outra coisa. Para facilitar a nossa aula, eu escolhi os tecidos. E este tecido aqui é um tecido que eu gosto muito, que é o tecido do livro. Nós fazemos toda a referência dele aqui. E escolhi um tecido salmão e um tecido verde. Para a gente poder estar fazendo aqui, o que a gente tem? Quando eu faço a técnica das tiras, que eu corto os meus tecidos, eu vou sempre cortar os tecidos na largura do tecido. Quer dizer que as nossas tiras, elas terão de comprimento 1,40 m. Se eu trouxesse uma tira de 1,40 m e esticasse aqui, não ia ficar bonito. Então Você eu trouxe cortei a menor. tira no meio. Esses exatamente tecidos ao meio. são da Coates, né? Esses tecidos da capa do livro, sim.
Olha, a Coach tem uma variedade de tecidos incríveis, está o contato aí na tela para vocês de todo o Brasil. Isso. A capa do livro ele é todo feito da Coach. Essa coleção é uma coleção náutica, bem bonita. Demais. Esses outros a gente já fez uma outra coloração. Faço aqui a minha sequência desejada e vou costurar, costurando de que maneira? A um pé de máquina, ok? Então é direito com direito e vou costurar. Em casa, então, eu iria costurar essas tiras medindo 1,5. 1,40 m. 1,40 m. Isso, porque hoje as nossas medidas de tecidos nacionais, elas variam de 1,40 m até 1,60 m. Depende muito do fabricante ou mesmo de quem está fornecendo o tecido para aquela empresa. Mas a nossa variação é essa. Técnica das tiras, nós diminuímos o ponto, colocamos ele no número 2,5, porque nós vamos passar e recortar novamente. A segurança que nós temos dele não desmanchar, porque nós não fazemos retrocesso, é exatamente a largura do ponto. Então eu preservo bastante esse ponto menor. A passada da técnica das tiras talvez seja o que há de mais importante, que nós vamos estar mostrando aqui para vocês. Muito bem. Os tecidos, normalmente, eles não têm a mesma largura. Não há problema, tá bem? E agora aqui no caso, eu coloco a tira verde. Eu trouxe ela já um passo adiantado aqui. E eu quero mostrar para vocês exatamente isso. Olha. Então, eu tenho o estampado, o salmão e o verde, correto? Uhum. Como eu passo? Lembra que eu sempre digo, passe da direita para a esquerda, derrubando a costura toda para um só lado? Não foi o que eu fiz aqui. Por quê? O tecido que eu escolhi para fazer o meio, que é o estampado, nós chamamos de sarja. Sarja é um tecido um pouco mais espesso. Mas, porém, ele é muito bonito. Ele tem uma estampa muito linda. E todos se conversam, que interessante, Todos, né? não ficou bonito? Ficou demais. Então, por isso eu escolhi esse. Para as meninas que não têm muita prática, por favor, tomem atenção nisso na hora de passar. Vamos sempre deitar a costura do lado mais molinho. Qual que é o meu lado mais molinho? Com certeza não é o meu estampado. Não é o do meio. Não é o do meio, certo? E aí, o que eu vou fazer? Esses dois são mais molinhos que o do meio. Exatamente. Então, tanto faz. Então, o que eu fiz? Eu deitei as costuras para os tecidos mais moles. Uhum. E vou passar de que maneira? Eu passo abrindo aqui a minha costura e segurando. A técnica das tiras, quando eu digo que a parte dela mais importante é a passada, é porque isso daqui ela pode entortar inteira. Ela pode fazer uma curva. Então, eu seguro, passo a extensão toda da minha tábua, ó. E passo. Mantive o quê? Mantive a mesma largura da minha tira e ela ficou reta. Uhum. Correto. Até aí, fomos ótimas. Quando nós estamos costurando, Cláudia, o que acontece? A minha margem de costura está aqui. Num determinado momento, ela pode se alterar. Com muita facilidade. Me aguarda então, Paty, para você acabar de explicar. Senão tem... E a largura dela é 5. 5, porque 5. ela mede 3,5 mais a margem de costura. Que dá 1,5, 3,5 com 1,5, 5. Cinco. Ok. Agora vem uma hora muito importante. Eu tenho uma costura, você tem outra, a Beth tem outra e assim sucessivamente. Cada qual, eu posso te dar a teoria, qual que é? 3,5 mais 3,5 são 7, 7 mais 3,5 são 10,5, mais a margem de costura, consequentemente, o meu bloco mede 12. Mas a margem de costura, ele mede 12. Porém, a máquina da Beth, ela tem uma sapata um pouquinho mais larga. A máquina da Cláudia tem uma sapata um pouquinho mais estreita. E a minha, que eu sou, verdade, eu costuro com guia de costura até hoje, ela tá bem certinha. Parabéns. A medida dela, eu vou fazer a amostragem das tiras dela, eu vou fazer a amostragem das suas tiras. Porque eu desejo que meu bloco seja quadrado. Eu não quero retângulos, eu quero quadrado. Como eu faço isso? Não importa quem tenha costurado. Eu venho aqui e vou medir. A minha amostragem, imagina que para eu fazer 6 americanos desse, eu preciso de 6 tiras laranjas, 6 verdes e 6 estampadas. Eu vou costurar tudo. Uma coisa importante, comece e termine um processo. O
que significa isso? Eu vou costurar, eu vou começar a costurar laranja com estampado todas. Eu tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo, vou fazer outra coisa. É muito importante. Entendi. Parece uma grande bobagem. Mas não é. Não é. Uhum. Então aqui eu venho e eu vou ter aqui, ó. Ó que bonitinho, deu 12 mesmo. Perfeito. Ok. Mas poderia ter dado 11,5, poderia ter dado 12,5. Poderia. Depende muito da sapata. Façam a amostragem sempre. Pelo menos 4 tiras. Pega e meça o comprimento da tira todo. No meu caso aqui, ela deu 12 exato. Parabéns, que bom. Cumpriu a lição de casa, bonitinho. Então, eu vou cortar quadrados de 12 centímetros. Se eu tenho 12 aqui, consequentemente, eu vou cortar 12 aqui para obter, então, um quadrado. Um quadrado é composto por 4 lados iguais. Vou dobrar, eu vou ganhar tempo, porque eu vou fazer a coxa, por exemplo, eu preciso de muitos. Se eu estivesse com várias tiras costuradas, eu inverteria. Eu vou até fazer aqui para vocês. Suponhamos que isso daqui tenha 1,40 m e esse daqui 1,40 m. E eu vou empilhar, então eu coloco ele aqui, ó. Desloco. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou alinhar. O que nós chamamos de alinhar, tirar toda a imperfeição. Acho a minha maior imperfeição. Espalmo a minha mãozinha, eu sou destra. Espalmo a minha mão esquerda sobre a placa, faço mãozinha de aranha, dedinho indicador na ranhura, encosto a lâmina na régua, bem rente e corto. Esse alinhamento, ele fica todo certinho de acordo com aquilo que nós estamos preparando, ok? Ok. Vou inverter e vou cortar, então, a cada 12. Como eu tenho vários para cortar, então eu vou cortar seguindo a placa de 12 em 12 centímetros. A régua média aqui, ó. 5, 10, 11 e 12. O meu tracinho com bolinhas negras é igual a 12. Espalmo e corto. Então, eu cortei 12, 24, 36. E assim eu vou sucessivamente. Ó, o meu aqui deu super certinho. Ok? Menina, que é isso? Foi bacana. Vai. Foi bacana, eu não havia medido, mas foi bacana. Agora, então, sobre a mesa, eu vou montar o meu bloco. Então, eu coloco esse daqui, este. Sempre dessa forma, Cláudia. Sempre eu vou montar sobre a mesa e vou fazer a nossa, então, famosa costura em cadeia. Beth Matelli, você tá com alguma dúvida? Nada. Pergunto que a Beth entende muito de costura, então, de repente, né? Ela tem- pode estar lá. Olha, a ajudando a placa gente. de corte e essa régua, eu tava pensando nisso, Diane. Você anda lendo pensamento, Diane. Eu tava pensando nisso. Que tem muita gente que fala, cadê a placa de corte e o cortador? Onde eu encontro? Na Vitrine do Artesanato, que é a nossa loja virtual, e atende você pelo telefone, e você encontra a placa de corte, tudo. Acesse lá www.vitrinedoartesanato.com.br. Yes. Elas perguntam direto depois, até no Face. Onde eu Aonde encontro? que elas encontram. Ó, então o que eu fiz aqui, pra gente poder mostrar. Ui. Eu fiz uma junção aqui, verde, uma junção aqui, salmão, uma verde e uma salmão, que é exatamente o que eu tô fazendo aqui. Certo? Aqui e aqui. As cores se encontrando. As cores se encontrando, as Uhum, tiras. as tiras, né? Lembrando que nós executamos costura em cadeia no nosso primeiro bloco e ela se repete para sempre. Então, só para recapitular, cada quadrado desse vai ter 12 centímetros. 12 centímetros. Isso. Cada quadradinho desse mede. E aí as Medida tiras com ficaram margem de menores, costura. né? Então, não vai ter mais, porque as tiras não vão ter, então, mais 5 centímetros, que daria 3,5. 15. 3,5. 3,5? 3,5? Por conta da margem de costura que nós já costuramos.
3,5, ok, tá. Tá? Vou falar igual a minha aluna fala, nós já comemos essa margem de costura. Tinha 5. Tinha. Foi comida pela margem Margem de costura ficou Era 5, tirou 3,5. 1,5 da margem, ficou 3,5, ok. Tá, ok? Costura em cadeia. Eu tenho fileiras numéricas. Do 1 até o 30. Novamente, fileiras numéricas. E na sequência, eu tenho o quê? Fileiras em ordem alfabética. De cima para baixo. Então, aqui eu tenho A e A. B e B. C e C. Agora eu vou empilhar. 1 sobre 1 sobre 1. 2 sobre o 2 sobre o 2. 3 sobre o 3 sobre o 3. 4 sobre o 4 sobre o 4. Isso se chama costura em cadeia. Como que eu costuro agora? Sempre o 2 sobre o 1 e costura direita. Vou montar aqui a primeira fileirinha para a gente poder estar trabalhando já na sequência. O 2 sobre o 1 costura direita, o 2 sobre o 1 costura direita, sem cortar a linha. Aqui o 2 sobre o 1, costura à direita. Atenção quando a gente vai costurar aqui, ó, porque se a gente deixar o tecidinho andar, não vai ser legal. Aí nós temos que desmanchar para obter novamente a margem de costura. Observem aqui, ó, que a nossa medida tá bem aqui. Tiro da máquina, mas eu não separo. Agora eu vou pegar o quê? O 4 sobre o 3 e vou costurar a minha direita. Sempre assim. Quando nós fazemos esse processo, Clau, qual que é a nossa função? É não se perder na hora do nosso trabalho. A campainha toca, a gente vai buscar a criança na escola, é a hora do lanche, é a vizinha que chegou, enfim. E se a gente estiver nessa sequência, quando nós estamos nessa sequência, nós não nos perdemos. E aí continuamos com o nosso trabalho da mesma forma. Outra coisa que a gente vai fazer agora é unir o 3 sobre o 2. Eu não tirei assim, ó. Deixa eu Quer dizer, o A era A, B e C. Aí o A era 1 com 2. Isso. O B, 1 com 2 e o C, 1 com 2. Sobraram os 3. Sobrou o 3A, o 3B e o 3C. E o 4A, o 4B e o 4C, que nós fizemos o quê? Sobrepusemos. O 4 sobre o 3. Ah, o 4 sempre o maior sobre o menor. É, ele é grande. É que o Vini tá aqui, então... Vini é o câmera. Que ele fica, que ele ocupa todo o nosso espaço, ele é lindo. Aí o que eu tenho aqui? O 4 sobre o 3, o 4 sobre o 3, o 4 sobre o 3. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar o 3 sobre o 2. Eu abro as minhas partes, desculpa aqui, e vou fazer exatamente isto. Ó. Tum! E vou costurar aqui. Desta forma, eu não tenho sequências de erros. Sempre eu vou estar tudo com a sequência certa. Enquanto você faz essa costura, ela vai se repetir em todos os blocos. Exato. Eu vou falar do livro, porque é uma forma da gente poder ganhar um tempo. Que trabalho bonito, hein, meu povo? Quem tá em casa fala, puxa vida, Cláudia! Lá deu tempo de você fazer as costurinhas básicas? E eu rapidinho. Eu comecei a passar e eu falei, nossa, eu não posso então, passar. Então o Vini vai né? chegar aqui pra você me empolgo mostrar ali com a Clau. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho todo o meu americano montado. Se fosse uma colcha, o procedimento seria o mesmo. Todo ele etiquetado. Dessa vez, Clau, lembra que eu falei, eu vou passar todas as costuras da direita para a esquerda, pulo a próxima fileira? Dessa vez eu vou ensinar uma coisa nova para elas. Eu tenho aqui dentro do bloco o salmão e o verde que estão em pé, eles estão para cima, eles não têm esta costurinha aqui. Então eu vou passar a costura para dentro deles.
Ó, não tem costura aqui. Eu vou passar para dentro deles, para dentro deles, para dentro deles, para dentro deles. E aqui eu venho, certo? Qual é a minha intenção quando eu estou passando o meu bloco, a minha colcha, a minha peça, seja o que for? Eu não quero que haja acúmulo de costura na minha próxima costura, que é na junção das fileiras. Então, desta maneira que eu fiz aqui, quando eu venho, olha que belezinha. Eu tenho costura para cá e costura para lá. Junto aqui e faço a costura o quê? Nós faremos a costura de junção aqui e eu alfineto na costura. Da mesma forma aqui. Muito bem. E aí eu vou vir e vou unir tudo isso. Quando eu uno aqui, Cláudia, eu posso passar por cima dos alfinetes, eu não tenho problema com nenhuma máquina. O que pode acontecer, o máximo, é que a agulha quebre, mas isso aconteceria de qualquer maneira. E aí nós trocaremos a agulha de qualquer forma. E aqui eu tenho esta pecinha já alfinetada. E claro que a gente tem aqui uma pecinha montada para vocês, que eu vou colocar em cima da manta para que elas enxerguem bem. E o nosso americano está pronto. Aqui eu posso fazer o acabamento direto com tecido ferrugem, 5,5 centímetros, ou eu posso colocar aqui uma bordinha para ela ficar no tamanho exato, de 2,5 mais margem. E a parte de trás, escolho. Forro, manta, sempre maior que o tamanho. Não me importa. Eu, no nosso caso aqui, eu escolhi um forro claro. Legal, tá? bacana. Não há necessidade, vocês escolham aqui o que vocês desejam. Quiltou em todas as costuras, a nossa peça está pronta, acabamento. E sejam muito felizes! Essa é a Patrícia Washington, maravilhosa, linda em todos os sentidos, linda por fora, linda por dentro, tem bom gosto e sabe ensinar, ensina com amor e com prazer. Comprem o livro, porque eu acho que uma profissional que se dedica a fazer esse livro aqui de patchwork merece todo o nosso respeito do mundo. E escrevam para ela, Patrícia, parabéns, merece. Porque eu falando aqui ainda é pouco. Querida, você é muito amada, muito obrigada. Você que é. Você que arranca isso de mim. Linda. Fico mais doida que eu já sou. Muito obrigada. Querida.